Bom, então essa sociedade industrial e urbana, elas vão implicar em maneiras de se relacionar com a natureza e das pessoas se relacionarem entre si, né, numa divisão do trabalho, ou seja, de quem é que vai fazer o quê, enfim, a própria sensibilidade, estética, uma série de aspectos, né, que vão ser bastante diferentes daquelas que as antecederam, né, do que tinha vindo antes, né. E isso pode parecer uma coisa bastante radical, assim, como é que se transformou tanto, né? Mas se a gente for ver, assim, algumas inovações tecnológicas no nosso próprio tempo, né, permitem a gente perceber que essas inovações e que essas mudanças acontecem. Vou dar um exemplo para vocês, né? Até 2010, quando eu estava estudando as Cataratas do Iguaçu, né, no meu mestrado, não existia selfie, né? Ou seja, por quê? Porque não tinha sido inventado ainda aquela câmera, né, na parte do celular em que a pessoa pudesse fazer isso. Então, o modo como as pessoas se relacionavam com a catarata, por exemplo, era bastante diferente, num certo sentido que tu tinha que pedir para outra pessoa tirar foto, né? Enfim, toda a dinâmica de relação era diferente, né? O modo como as pessoas, enfim, como as pessoas convivem hoje em relação a selfie, claro que é um exemplo muito pequeno, né? Mas que eu acho que nos dá um pouco essa dimensão de como essas inovações podem transformar, né, as coisas, né? Ou, por exemplo, a rede social ter dado origem a movimentos como o de 2013, ou a própria Primavera Árabe, né? Essa série de interlocuções, né, pelo mundo. Então, tá aí um exemplo. Bom, voltando, né, então, essa sociedade industrial vai implicar, então, né, nessa forma diferente de se relacionar com a natureza e de organização da própria sociedade, que vão permitir isso que a gente vem a chamar de turismo, né? Então, por um lado, eu tenho no início, né, essa pessoa aqui, marcada um pouco por esse burguês capitalista, né, que vai procurar descobrir essa natureza, uma natureza nova que antes colocava medo, talvez, às montanhas e outros aspectos, né, mas que agora está para ser desbravada, que inclusive dá um pouco a ideia de conexão com o divino, né? Então, e a gente vê nesse mesmo período, por exemplo, o surgimento das ciências, né, de uma outra série de relações. Então, essa vontade de conhecer e de desbravar o mundo possibilitada também por esses novos meios de transporte, né? E também esse vínculo completamente diferente que eu tenho, então, né, com essa possibilidade de lazer, ou seja, de que eu não preciso trabalhar para minha subsistência, que isso me permite, então, fazer outras atividades, me ocupar com outras atividades, né? E isso vai se expandir depois, né, para outras classes, como a classe operária, né, como é o caso aqui dessa imagem do Georges Seurat, né, banhistas na margem desse rio aqui, né, justamente num período de descanso das suas fábricas, né? Então, eu tenho esse tempo do trabalho e esse tempo do não trabalho, esse tempo do lazer, né? Enfim, que eu posso aqui tomar banho de rio, me divertir, pegar um sol, fazer alguma outra coisa nesse sentido, né? E é justamente nesse tempo do lazer, então, que vai surgir essa ideia de turismo, né? Essa ideia de um deslocamento vinculado a esse tempo livre que eu tenho, né? E vinculado, e essa diferença mais clara, então, entre o que é o trabalho e o que é o não trabalho, né? Que antes era muito mesclada, né? Nessa sociedade rural, né? Então aqui eu tenho com essa própria ideia do relógio, hoje em dia, né? Das 8 horas por semana, enfim, uma série de aspectos que me permitem isso, né? E esse lazer como um tempo, então, para o desenvolvimento das pessoas, né? Seja desenvolvimento físico, seja um desenvolvimento intelectual, ou das relações também, né? Essa ideia de lazer que vem a ser um ponto importante para o surgimento do turismo. E é justamente então nesse tempo livre, né, que vai surgir esses deslocamentos para fora desse cotidiano habitual, em que vão se procurar, de alguma maneira, novos locais. Assim como a montanha que eu tinha mostrado anteriormente, né, a praia também vai ser um local novo. A praia que até então era um espaço sem interesse, né, enfim, só tem areia, vento, água salgada, né, enfim, passa por uma série de transformações em que as pessoas começam a percebê-la como um espaço importante, principalmente no começo, né, do ponto de vista médico. Então era um tratamento médico, eu ia à praia, tomar banho de mar, fazer esses aspectos, né,
E com a vinda dessas pessoas para a beira da praia, elas vão, de alguma maneira, necessitar de uma estrutura, né? Então eu tenho no começo aqui essas barracas puxadas a cavalo, mas depois surgiram hotéis, vão surgir uma cidade, né? Uma série de equipamentos então para poder permitir que essas pessoas passassem esse tempo na praia. Então eu tenho aí o turismo gerando novas cidades, gerando novas maneiras de sociabilidade e articulando esse sistema todo que vai se colocar, né, para atender aquelas pessoas que estão viajando.